Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir continuidade no intervalo aberto e continuidade no intervalo fechado e depois fazer exercícios, né, para reforçar essas ideias. Barbadinha. Tá? Então, continuidade no intervalo aberto. Tá? Uma função y igual a f de x é dita contínua no intervalo aberto AB se é contida em todos os pontos do intervalo. E uma função é contida em toda a reta dos reais se for contínua em todos os pontos da reta, ou seja, de menos infinito até mais infinito. Tá? Então, as funções a seguir, tá? Vou dar uns exemplos aqui de funções que são contínuas em todos os pontos do seu intervalo, ou seja, dentro do seu domínio. Tá? Então, as funções polinomiais são funções contínuas dentro dos reais. Tá? Quer dizer, em qualquer polinômio eu posso colocar qualquer valor do x, que sempre vai ter imagem que pertence ao gráfico. Tá? As funções racionais. O que é a função racional? Uma função racional é uma função f de x, que é a divisão entre dois polinômios, p de x sobre q de x. Então, se eu tenho a divisão de dois polinômios, isso aqui a gente já viu, função racional, né? Então, ela é uma função contínua dentro do seu domínio, desde que q de x seja diferente de zero. Então, para q de x diferente de zero, a função é contínua. Há funções que envolvem raiz, f de x igual a raiz enésima de x, é a função contínua dentro do domínio dela. As funções trigonométricas, as funções trigonométricas inversas, as funções exponenciais e as funções logarítmicas. Então, dentro do domínio delas, elas são sempre funções contínuas. Exemplo 1. Verifique se as funções a seguir são contínuas no intervalo dado. A, f de x igual a 1 sobre x2 no intervalo de 0 a 1, intervalo aberto. Então, veja que, como ela é uma função racional, 1 sobre x2 é uma função racional. O p de x é 1 e o q de x é x ao quadrado. Então, ela é uma função contínua dentro do domínio dela. E o denominador não se anula no intervalo 0, 1. Então, vamos pensar aqui, eu tenho 1 sobre x2. O q de x tem que ser diferente de zero, ou seja, o denominador tem que ser diferente de zero. No intervalo aberto de 0 a 1, qualquer valor que eu colocar aqui no lugar do x aqui, sempre vai existir a função. Quer dizer, a função só não vai existir se for zero aqui, mas o zero, como ele é aberto, ele não faz parte aqui do intervalo. Então, ela não se anula dentro do intervalo 0, 1. E o limite da função quando x tende a é o próprio f de a, para o a pertencente ao intervalo de 0 a 1. Ou seja, para qualquer valor entre 0 e 1, o limite dessa função vai ser igual ao próprio f de a. Eu vou substituir aqui na função e vou calcular o limite e é o próprio f de a. Logo, a função é contínua no intervalo de 0 a 1. Barbadinha. Veja aqui o gráfico. A função 1 sobre x2 tem esses dois ramos aqui, e eu quero um intervalo aberto de 0 a 1, aqui, de 0 a 1, intervalo aberto. Então, aberto aqui no 0, que é o próprio eixo y, e aberto no 1, aqui, nessa reta tracejada aqui. Então, eu quero todos os pontos que estão aqui, a função é contínua aqui. Quer dizer, o f, a imagem de cada ponto aqui vai ser o próprio limite. Barbadinha. Exemplo 2, B. f de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 no intervalo de 1 a 3. Veja que também é uma função racional. Ela é uma função racional e o f de 2 não existe. A função é descontínua em x igual a 2 e contínua nos demais pontos do intervalo 1, 3. Como é que a gente concluiu isso? Veja que eu quero ver se ela é contínua no intervalo de 1 a 3 aberto. Mas veja que, como ela é uma função racional, o denominador tem que ser diferente de zero. E para ser diferente de zero, o x não pode ser 2. E o 2 está agora dentro do intervalo aqui. Então, dentro desse intervalo de 1 a 3, o f de 2 não existe. Então, ela é descontínua no x igual a 2 e contínua nos outros pontos do intervalo. Veja o gráfico dela aqui. Por que ela é uma reta? É que nem aquele outro exercício. Se eu fatorar o x2 menos 4, fica x mais 2 vezes x menos 2. E o x menos 2 eu vou cancelar, sobrando só x mais 2. Então é equivalente a essa reta aqui, só que é vazado aqui no x igual a 2. Porque o f de 2 não existe. Então ela é descontínua no
no intervalo de 1 a 3. Ó. Tá? Então, estou considerando só essa parte aqui. Então, no 2 ela é descontínua, ela não existe, mas qualquer outro valor que está de 1 a 3 aberto, com exceção do 2, ela é contínua. Tá? Barbadinha. A letra C. F de x igual a x na terceira menos 4x2 mais 5x menos 3. De menos infinito a infinito. Ora, as funções polinomiais são contínuas em todos os pontos da reta dos reais. E como a função dada aqui é uma função polinomial, ela é contínua em todos os pontos do intervalo de menos infinito a infinito. Não, barbadinha. Veja que não tem muito cálculo para fazer. Não? Veja aqui, ó, o gráfico dessa função é esse gráfico aqui, ó, essa curva aqui. Ó, ela é contínua, não tem ponto vazado, não tem nada. É sempre contínua. Eu consigo traçar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Ó. Barbadinha. Continuidade no intervalo fechado. Tá? Então, uma função y igual a f de x é dita contínua no intervalo fechado AB, se ela for contínua no intervalo aberto AB, tá? Que a gente viu agora há pouco, então ela tem que ser contínua no intervalo aberto AB e tá, o limite da função, quando x tende a A pela direita, tem que ser igual ao f de A. E o limite da função, quando x tende a B pela esquerda, tem que ser igual ao f de B. Tá? Por que x tende a A pela direita? Porque tem um intervalo de A até B. Tá? Então tem que ser a direita do A, porque a esquerda do A não tem nada, não tem ponto, é só a direita. Tá? E por que é a esquerda do B? Porque a direita do B não tem nada, está só entre A e B. Aqui a gente diz que a gente tem, né, a continuidade à direita do A, e aqui a continuidade à esquerda do B. Tá? Então a função é contínua à direita de A e contínua à esquerda de B. Tá? Então, para ver a continuidade do intervalo fechado, eu tenho que ver se ela é contínua no intervalo aberto, tá? De A até B, tá? E se ela é contínua, né, nos extremos desse intervalo. Tá? Barbadinha. Exemplo 2. Verifique se as funções a seguir são contínuas no intervalo dado. Então, a raiz, f de x igual a raiz de x em seu domínio de zero fechado a mais infinito. Tá? Então, veja, ó, a função é contínua em todos os pontos do intervalo aberto de zero a infinito, pois o limite de f de x quando x tende a A é o f de A, tá? Para qualquer A pertencente ao intervalo. Então, qualquer valor A pertencente ao intervalo de zero aberto a mais infinito, tá? Vai ter imagem e o limite é o próprio valor da função naquele ponto. Tá? E o limite da raiz de x quando x tende a zero pela direita é zero. Se eu substituir aqui por zero, vai dar zero. Então, e f de zero, né, raiz de zero é zero. Então, o limite é zero e f de zero é zero. Então, a função é contínua em todos os pontos do seu domínio. Ela é contínua no intervalo aberto e ela é contínua no extremo, né, do zero aqui, ó, onde o zero é fechado. Então, aqui é o gráfico da função raiz de x, né, tradicional que a gente conhece. Ó. No zero aqui, o ponto fechado, né, ela é contínua ali. B, f de x igual a 7x sobre 5 mais 21 quintos, se x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2, e x ao quadrado menos 8x mais 19, se x é maior que 2 e menor ou igual a 16. A 6. Tá? X é maior que 2 e menor ou igual a 6. Tá? Então, o intervalo considerado é de menos 2 a 6 fechado. Claro, vai de menos 2 a 6. Que aqui tá delimitando o intervalo ó, de menos 2 a 2 e aqui de 2 a 6. Então, o total vai de menos 2 a 6. Tá? Então, como é que a gente vai analisar? Ó, tá? Então, como a função f de x é definida por duas sentenças que são funções polinomiais cada uma, estas são contidas em toda a reta real. Tá? Então, 7x sobre 5 mais 21 sobre 5 é uma função polinomial do primeiro grau. Ela é contínua em todos os reais. Consequentemente, ela é contínua nesse intervalo aqui que pertence aos reais. Tá? A mesma coisa aqui, essa aqui é a função polinomial do segundo grau, ela é contínua em todos os reais. Então, ela é contínua dentro desse intervalo. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar aqui no ponto 2, ó. Temos que verificar se a função é contínua em x igual a 2, porque o 2 é comum nas duas funções aqui, ó, né, das duas sentenças. Então é ali que eu tenho que analisar. Tá? Então, ó,
Primeiro vamos calcular o f de 2. Então agora eu vou analisar se a função é contínua num ponto. Então vou calcular o f de 2. O f de 2 é quando x é igual a 2. Então x é igual a 2 aqui, ó, é para usar essa expressão aqui. Então 7 vezes 2 sobre 5 mais 21 quintos. 7 vezes 2 é 14, então 14 quintos mais 21 quintos fica 35 quintos. E 35 por 5 dá 7. Barbadinha. Agora eu vou calcular o limite da função. Então eu vou calcular o limite pela esquerda e pela direita, porque eu tenho aqui ó, x menor que 2 e x maior que 2. Então o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda vai ser o limite de 7x sobre 5 mais 21 quintos quando x tende a 2 pela esquerda. Porque x é menor que 2, eu vou usar essa expressão. Então é o mesmo cálculo que a gente fez lá. Então pela esquerda do 2 deu 7. Agora o limite da função quando x tende a 2 pela direita. A direita é x maior que 2, então eu vou usar essa expressão aqui, ó, x2 menos 8x mais 19. Então eu vou substituir o x ali, fica 2 ao quadrado menos 8 vezes 2 mais 19. Então vai ficar 4 menos 16 mais 19, e isso vai dar 7. Então veja que o limite à esquerda e o limite à direita deu 7. O limite da função, então, existe quando x tende a 2 e é 7. E o f de 2 também é 7. Então, o limite da função quando x tende a 2 é igual ao f de 2, que é 7. Então, a função é contínua no intervalo de menos 2 a 6. Veja o gráfico aqui, ó, de menos 2 até 6 aqui. Ó, ela é contínua em todo esse intervalo de 2 a 6. Barbadinha. Letra C, f de x igual a raiz de 16 menos x2 no intervalo fechado de menos 4 a 4. Então, veja o seguinte, ó. Vamos considerar um valor A pertencente ao intervalo aberto de menos 4 a 4. Então, nós vamos analisar se ela é contínua no intervalo aberto de menos 4 a 4. Então, vamos considerar um valor que pertence ao intervalo de menos 4 a 4. Então, f de A, quer dizer, a imagem de qualquer valor de menos 4 a 4 vai ser raiz 16 menos A ao quadrado. Eu vou pegar qualquer valor que eu considerar de menos 4 a 4, eu vou substituir aqui e vou calcular o valor do f de A. E ele vai existir, porque esse A ao quadrado vai ser sempre menor que 16, no intervalo aberto de menos 4 a 4. E o limite da função quando x tende a A é o limite da raiz 16 menos x2 quando x tende a A, que é a raiz 16 menos A2, que é igual ao f de A. Ó. Então, como o limite de f de x quando x tende a A é igual ao f de A, a função é contínua no intervalo de menos 4 a 4, no intervalo aberto. Então, agora eu tenho que descobrir a continuidade nos extremos. Então, vamos ver os extremos do intervalo. Ó. F de menos 4, então vamos pegar agora aqui o menos 4, ó. F de menos 4, eu vou substituir o x por menos 4, fica 16 menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16, e 16 menos 6 dá 0, e raiz de 0 é 0. Então, f de menos 4 é 0. Então, o limite da função quando x tende a menos 4 pela direita, porque eu estou analisando o menos 4 aqui, então é pela direita aqui, vai ser o limite da raiz 16 menos x2 quando x tende a menos 4 pela direita. Então, substituindo o x por menos 4, é o mesmo cálculo de lá, vai dar 0. Então, por enquanto, está dando o mesmo valor. Agora, o valor da função quando x é igual a 4. Então, f de 4 é o outro extremo. Vou substituir o x por 4, então fica 16 menos 16, que é 0 também. E agora o limite da função quando x tende a 4 pela esquerda. Então, eu estou pegando o outro extremo, não tem nada à direita, tem que pegar pela esquerda. Então, o limite de raiz 16 menos x2 quando x tende a 4 pela esquerda. Então, substituindo por 4 também vai dar 0. Então, aqui deu igual. Então, veja que a função é contínua à direita de menos 4 e contínua à esquerda de 4. Logo, a função é contínua em todo o intervalo fechado de menos 4 a 4. Por quê? Porque ela é contínua no intervalo aberto de menos 4 a 4 e é contínua nos extremos do intervalo também. Então, ela é contínua em todo o intervalo de menos 4 a 4. Veja que o gráfico dessa função é uma semicircunferência aqui. Ó.
Aí ela é contínua em todo o intervalo de menos 4 a 4. E fechado ali, ó, né? O intervalo é fechado de menos 4 a 4. Né? Então, inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe seu comentário.